Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antero.com.br e pelo Facebook do blog do Antero. Eu quero dizer o seguinte, que finalmente abrem-se as cortinas e descortina-se a verdade. Desde o início dessa confusão, nós estamos dizendo aqui, a sociedade é Orlando Perry. Facínoras são os que querem grampear a sociedade. Desde o início dessa confusão, nós estamos dizendo aqui, Mato Grosso vai ter muito que agradecer ao promotor e ex-secretário de Segurança Pública Mauro Zac. Desde o início da sociedade, dessa confusão, nós estamos dizendo aqui, os grampos são crimes hediondos. É tão grave quanto a corrupção, porque corrompe os valores maiores da sociedade, que são os da liberdade, o direito realmente a manter contato, o direito a não ser interceptado nas suas conversas. E os grampos telefônicos está caminhando para ser demonstrado que aqui em Mato Grosso é um crime de Estado. Aqui em Mato Grosso é praticado por um Estado paralelo que se organizou para fazer grampos telefônicos. Finalmente ontem, depois de muito defender os militares, depois de exaustivamente defender os coronéis, depois de dizer que eles são pessoas sérias, honestas, honradas, probas, sinceras e que merecem toda a confiança, finalmente ontem o governo deu uma nota que é a nota que mais se aproxima da verdade, embora não tenha toda ela se aproximar da verdade, porque a nota do governo ontem é sóbria ao dizer que requer a união dos poderes, ao não partir para o confronto, ao admitir uma perplexidade e ao considerar que os fatos são gravíssimos. É a nota do governo quem diz. É a primeira vez que o governador Pedro Taques dá demonstrações públicas de que vai passar a apoiar a investigação, doa quem doer. É importante realmente essa manifestação de ontem, que é um divisor de águas naquilo que vinha fazendo o governo, porque o governo até então vinha insistindo em dizer que se tratava de perseguição política, e tanto não é perseguição que o desembargador Orlando Perry, ao decidir o decreto prisional de 8 pessoas ontem, ele decidiu não aceitar um pedido que fora feito em desfavor da ex-primeira-dama Samira Martins. Ele não aceitou por considerar não existirem provas suficientes em desfavor da primeira-dama Samira Martins. Mas o que se revelou ontem foi o submundo da política. O que se revelou ontem foi a falta de ética na política. O que se revelou ontem foram relações realmente imundas, sujas, porcas, entre cliente e advogado. O tenente-coronel que acabou fazendo a colaboração com a delegada que está investigando, que acabou contando tudo. O que aconteceu só para o ouvinte se sintonizar? Tem um tenente-coronel por nome José Henrique da Costa Soares. Esse cidadão um dia lá atrás, muito tempo atrás, foi cliente do escritório da advocacia do Dr. Paulo Taques. E ele foi lá e o cliente, ele fala para o advogado todas as suas deficiências para que o advogado possa organizar a sua defesa. E esse cidadão era, ou é ainda, sei lá, tomara que não seja mais, mas era dependente químico. Então ele era um doente, precisava de cuidados, precisava ser tratado, porque a questão da dependência química, isso aí tem que ser visto como um problema de política, nem sempre como um problema de polícia. Enfim, ele foi lá e contou no escritório do advogado qual que era a sua deficiência. Exatamente usando essa deficiência, que segundo o tenente-coronel, só o escritório do Paulo Taques sabia.
é que esse grupo, liderado pelo Lesco, pelo coronel Ailton Siqueira, pressionaram esse tenente-coronel para ele ser um grampeador, pasmem, do desembargador Orlando Perry. Ele foi colocado para gravar o desembargador Orlando Perry, mas como que ele ia gravar? Ele foi indicado para o inquérito policial militar que está fazendo todos os áudios, todos os atos com relação a estes militares. Então ele estava lá participando de tudo. Aí o que é que eles fizeram? Eles montaram uma câmera, está na internet, montaram uma câmera na farda do policial para que ele pudesse gravar trechos de conversas que poderiam causar algum desconforto à reputação do desembargador Orlando Perry, a fim de que ele fosse destituído do cargo. E nessas gravações, aí é que veio o grave. Num determinado momento ele se arrepende. Ele chegou a gravar o desembargador Orlando Perry, mas num determinado momento ele se arrepende e passa a gravar o lado que o contratou. E ao gravar o lado que o contratou, tem um diálogo dele com o coronel Lesco, onde o Lesco diz para ele que, graças a Deus, o Ministério Público está do lado deles, está do lado do Lesco, e cita o nome do Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, como estando apoiando os militares da Grampolândia, e cita o nome do promotor Marcelo Ferra como estando junto nessa luta realmente para que os militares saiam vencedores e não sejam punidos. Aí você pega essas coincidências todas, vem essa gravação agora para os autos, é encaminhado ao desembargador Orlando Perry e ele acaba determinando a prisão de toda essa turma. Menos, claro, do Ministério Público, a quem ele deu conhecimento desses fatos. Evidente que isso não prova nada contra o procurador Mauro Curvo e nem contra o promotor Marcelo Ferra. Mas é evidente também que toda a população sabe que o Ministério Público tem se recusado a investigar determinados casos em Mato Grosso, principalmente nessa questão de grampos. Tem se recusado, por exemplo, a investigar os civis. Embora, a bem da verdade, é preciso dizer aqui que tem pareceres do Ministério Público pedindo a prisão de militares. Embora também a verdade deve-se dizer aqui que o Ministério Público que pediu a prisão de militares não havia pedido do coronel Ailton Siqueira. Tudo isso tem que ser colocado. Agora, a citação do Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo, e do Marcelo Ferra deve fazer com que eles sejam investigados. Na boa democracia, o governador pode ser investigado, aliás, está investigado nesse caso, presidente da República pode ser investigado, presidente do Senado pode ser investigado, presidente da Assembleia pode ser investigado e membro do Ministério Público também pode ser investigado, ora bolas. Agora, quem é que vai investigar? O Procurador-Geral de Justiça. É isso que precisa colocar. O Ministério Público tem adotado uma tática que não é engolida pela sociedade. O Ministério Público faz lá uma nota de uma lauda e manda para a imprensa. É preciso esclarecer com relação aos grampos. O GAECO investigou e chegou à conclusão que não houve nada que pudesse incriminar qualquer membro do GAECO. Ponto final. Pelo amor de Deus. A denúncia é de que os grampos aconteceram envolvendo membros do Ministério Público do GAECO. Aí você vai pedir para o investigado investigar? Não dá. Você tem que pedir para outros setores investigar esta situação. Como é desconfortável a situação agora do Procurador-Geral de Justiça Mauro Curvo e do promotor Marcelo Ferra. Em princípio, eu acredito, claro, na inocência deles, mas eles precisam, aliás, o próprio Mauro Curvo já disse que vai pedir a investigação sobre isso. E tem que pedir a investigação para o Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, a OAB está mais do que na hora de pedir para o Conselho Nacional do Ministério Público agir aqui. Aliás, está mais do que na hora da OAB pedir
para que esses assuntos sejam desmembrados e sepulte de vez essas esfarrapadas desculpas do Ministério Público. Eu estou muito preocupado como cidadão brasileiro, como ex-deputado federal constituinte, como alguém que ajudou a colocar na Constituição a autonomia e os direitos do Ministério Público. Eu estou muito preocupado com os destinos da instituição Ministério Público, que pode ser profundamente afetada por estas ações em Mato Grosso. Claro, toda instituição pode ter uma ou outra pessoa que erra. A instituição tem que ser preservada. É por isso que eu tenho dito aqui: salvem o Ministério Público, pelo amor de Deus. A instituição é muito importante. Se existem erros de A ou B que paguem, mas a instituição como um todo não pode pagar. A instituição tem homens honrados como Domingos Sávio, tem homens honrados como Mauro Zac, tem homens honrados como Roberto Turim, tem homens honrados como Luiz Roberto Esteves Scalope, tem homens honrados. A grande maioria da instituição é composta de homens honrados. Não deixem afundar o Ministério Público, pelo amor de Deus. A sociedade não pode assistir esse féretro. E para que isso ocorra, o Ministério Público tem que agir. E a única coisa que o Ministério Público resolveu agir até agora é investigar o decreto do prefeito passando verba para a Câmara. Que, convenhamos, é a única coisa de legal que pode ter nessa confusão toda. Agora, o escândalo dos grampos. A nota do governo do estado é uma nota sensata, mas a nota do governo do estado ainda falta algumas coisas. Ninguém vai exigir isso até do governo, mas falta o governo parar de repetir. O governador só tomou conhecimento de uma única denúncia que mandou para o GAECO e o GAECO arquivou. Tá lá no item 3 da nota. Ora bolas. O governador só tomou conhecimento de uma única denúncia, 2 pontos. Porque o governo do estado fraudou o protocolo. A mando de alguém do governo do estado. Que não foi uma iniciativa do Zé Ruela, que fica lá no protocolo. Claro que não foi. Foi iniciativa do chefe do Zé Ruela. Então, a verdade toda tem que vir à tona. Está muito claro que o escândalo é muito maior do que a gente pensa. Parabéns, desembargador Orlando Perry. Tem uns coleguinhas aí que absurdamente estão dizendo: isso é interferência de um poder no outro. Quer dizer que o legislativo pode roubar à vontade e o judiciário não pode punir. Que o executivo pode fazer crimes à vontade, como esse do grampo, e o judiciário não pode punir. Isso não é interferência coisíssima nenhuma. Isso é o funcionamento correto das instituições e do Estado democrático de direito. Quando a Constituição diz que eles devem atuar de forma independente e harmônica, não significa dizer que deve jogar o mal feito, o crime, para debaixo do tapete. O mal feito, o crime, tem que ser apurado. E essa harmonia tem que ser construída em cima do princípio da legalidade, da moralidade pública. Essa que é a necessidade. É isso.